Metade da população é hipertensa e não sabe. Quando então eu devo medir a pressão e qual aparelho que eu devo usar? A hipertensão ela é muito frequente. Pra você ter ideia, 1 a cada 3 brasileiros é hipertenso. Portanto, medir a pressão com alguma frequência é importante, não só para o diagnóstico da hipertensão, como também para o acompanhamento dela, para ver se de fato ela está ficando controlada. A recomendação é que pessoas, indivíduos rígidos, por exemplo, que não têm doença, que sabem não ser hipertensos, eles devem medir pelo menos uma vez por ano. Já aqueles indivíduos que têm doenças crônicas, como o diabetes, como o colesterol e mesmo os hipertensos, estes devem medir com mais frequência, pelo menos aí 3 a 4 vezes por ano. É a frequência com que ele idealmente deve passar com o seu clínico ou o seu cardiologista. Se tem um aparelho em casa, isso é uma dica que eu dou lá para os meus pacientes. Afira a pressão, meça essa pressão pelo menos 7 dias antecedendo a consulta. Afinal, a gente sabe, vários fatores podem influenciar a pressão agudamente. Então, se por exemplo, eu chego na hora da consulta e eu estou ansioso, eu estou com vontade de fazer xixi, ou eu acabei de passar por um estresse no trânsito, se o médico for medir a minha pressão, ela possivelmente vai estar um pouco mais alta. Mas anota no papelzinho, coloca o dia, a hora e o valor da pressão sem arredondar. Isso vai ajudar demais o teu médico, não só no diagnóstico da hipertensão, como também no manejo dela, no manejo medicamentoso. Nós temos aqui 3 opções de medidas de pressão. Esse que é o método auscultatório. O método auscultatório, quem usa é o médico, é o profissional da saúde, é o enfermeiro, auxiliar de enfermagem, que vai medir a pressão colocando o manguito no braço, observando aqui o esfigmomanômetro e utilizando a ausculta com estetoscópio para avaliar os valores corretos de pressão. Legal, agora vamos falar daqueles que você aí de casa vai conseguir usar, como por exemplo esse daqui que é um aparelho automático de pulso. Como é que ele funciona? A gente coloca ele no pulso. Importante que o aparelho esteja próximo aí à altura do coração. Coloquei ele aqui no pulso, vou apertar o botão, segurando o meu braço e ele vai insuflar. Ao insuflar, ele tem que obliterar, ele tem que fechar 2 artérias que passam no pulso, a artéria radial e a artéria ulnar. Ok? Esse é o método. Claro, não pode medir a pressão como eu estou fazendo aqui conversando, falando, isso é errado. Do pulso, então, é isso daqui, mãozinha aberta, com o aparelho na altura aqui do coração. E a gente tem esse outro método, que é um aparelho automático também, mas de braço. Como é que funciona? A gente vai abrir aqui o manguito, que é essa faixa que a gente vai colocar aqui no braço. Lembrando que aqui no manguito a gente tem a orientação escrita onde que deve ficar o posicionamento da artéria. Coloco no meu braço. O ideal, pessoal, é que a gente coloque em torno de 2 dedos aqui em cima da articulação, em cima da articulação aqui do cotovelo. Apoiei o meu braço numa mesa, numa almofada, desde que o manguito, que é a faixa, esteja próximo aqui à altura do coração. E aí eu vou apertar o botão para que ele insufle. Ao insuflar, ele vai ocluir apenas uma artéria. Lembra? De pulso oclui 2. Esse daqui oclui uma artéria, a artéria braquial. Qual que é a diferença na prática desse de pulso para o de braço? O de braço, como ele obstrui, ele oclui uma artéria só, ele é mais preciso do que o de pulso. Por isso que esse aqui de braço é o recomendado por todas as diretrizes brasileiras, as diretrizes europeias, americanas, recomendam a utilização do automático de braço. Mas se vai usar o de braço ou o de pulso, todos temos que respeitar as mesmas condições, os mesmos passos. Primeiro passo, estar sentado, com os 2 pés sobre o chão, apoiados sobre o chão. Próximo passo, eu não posso estar com a bexiga cheia. Bexiga cheia, se eu estou segurando para fazer xixi, a pressão tende a ficar mais elevada. Eu não posso ter feito exercício, por exemplo, nos últimos 60 minutos. Eu tenho que estar pelo menos 3 a 5 minutos quietinho, respirando, relaxado. Não posso ter me alimentado, fumado nem pensar nunca, mas enfim, se você fuma, não pode ter fumado nos últimos 30 minutos, ou se alimentado, tomado café nos últimos 30 minutos. São todas condições que podem interferir e fazer a pressão subir. Bom, e aí você fez a lição de casa e você mediu a pressão. Qual será o valor normal? Os valores considerados normais é uma média
de todas as pressões que você fez, menor ou igual a 135/85. No consultório, por conta da presença do médico, do eventual estresse de consulta, considera-se como normal uma pressão menor que 140/90. Quanto será que custa um aparelho nos dias de hoje? Hoje, por exemplo, você tem uma ideia, um aparelho desse automático de braço, na casa de uns 140 até 180 reais. E um de pulso, variando em torno de 10 reais abaixo desse de braço. Portanto, se você ainda não tem e quer adquirir um aparelho automático para fazer as suas medidas de pressão, prefira sempre o de braço. Mas ó, pessoal, não vai ficar com neurose de toda hora sentir alguma coisa medir a pressão. Lembra? Já falamos em vídeo anterior. Pressão alta não dá sintoma. Claro, se você medir a pressão com dor na nuca, com dor de cabeça, com enxaqueca, a pressão vai estar alta, mas por conta da dor. Cuidado com a relação que você vai estabelecer entre dor e pressão. A pressão aqui ela é consequência da dor. Agora, se sim, a pressão tem relação com o sintoma, é pressão baixa. Pressão baixa sim pode dar dor, pode dar sonolência, tontura, mal-estar, fraqueza, pressão baixa. Pressão alta, ó, não. Mas na dúvida, procura lá o seu cardiologista, procura o seu clínico, que certamente eles vão te ajudar a seguir o caminho certo. E fique com a gente aqui no canal Coração Informa. Até o próximo vídeo.